Eu quero, pede Douglas, como sempre, para me colocar aí. Eu sei que já está ao vivo, não tem problema, não deve ter pouca gente ali. Acho que Douglas sabe como é que é, ele falou que ia deixar na página, mas... Vinícius, Douglas e o Jusilei. Jusilei. O Jusilei eu conheci mais tempo. É, né? Pessoal, nós estamos fazendo uma horinha aqui para esperar o pessoal ir chegando. O João estava perguntando como é que era, mas as pessoas vão com certeza acompanhando. Né? Que bom. Mas de qualquer maneira, o pessoal ainda vai chegando aos poucos. Então, nós vamos dando um tempinho. Enquanto isso, eu estou vendo que o Lucas está lá nos assistindo. Ô Lucas, o som tá bacana aí ou tá dando aquele ruído do nosso ar-condicionado? Se você puder falar com a gente, eu acho que é interessante aí. E aumentando aqui a turma aos poucos. A gente fazer essa horinha, porque aí o pessoal vai chegando. Não se preocupe, eu estou aqui satisfeito, alerta, e não me preocupe. Beleza, muito bom, muito bom. Eu nunca deixei um paciente me chamar de doutor. É mesmo? Vinícius, sabe por quê? Pode, não tem problema. Veja bem, a consulta ginecológica, o paciente, ela interage com você, porque muitas coisas da intimidade dela, uma coisa muito pessoal, ela tem que te dizer. Se você deixa ela primeiro te tratar de doutor, você já quebra isso. Você fica se coloca numa posição superior. Né? É verdade. Ela pega. Quando eu brinco, digo, não me chama de doutor, ela fala senhor, eu falo Senhor Jesus Cristo. Pronto, porque ela já fica à vontade, e ela já acha aquilo engraçado. Muda de figura, né? Muda tudo, aí ela tem coragem para conversar. É verdade. Bom, o Lucas está dizendo para a gente lá que o ar realmente está afetando. Eu vou te pedir para desligar e já tem um punhado de pessoas aqui. Quero cumprimentar a todos. Muito boa noite para você que está em casa nos assistindo. Hoje eu estou tendo o prazer de receber João Hernani. Ele quer que chama assim, eu vou chamar. Vai ser difícil porque eu acostumei a ter a figura do João Hernani, assim, um respeito muito grande pelo trabalho, pela trajetória, né, que você tem aqui na nossa cidade, mas vou chamar de João Hernani aqui. Fica à vontade para cumprimentar quem está nos assistindo. Boa noite a todos, quem está nos vendo. Eu sou aqui acompanhado do Vinícius, do Silvano Aguiar, por quem eu tenho muita admiração e é uma admiração sincera. Nós não viemos aqui fazer campanha política, rasgar cedo pro outro, porque o Silvano é um vereador extremamente ativo, né, extremamente correto, honesto, né, nessa situação hoje que o país vive de tanta corrupção, de tanta desonestidade. A gente fica feliz de estar diante de um agente público, de um político que se comporta com toda a ética e com toda a moral. E quando ele fala comigo assim, que vai chamar de João Hernani, doutor Fernando, eu costumo sempre brincar, gente. Quando eu fui registrado no cartório, eu fui registrado com o nome de João Hernani, João Hernani mesmo. Mas é um prazer estar aqui, estou muito alegre, principalmente por ter sido convidado por Silvano. Tenho as minhas limitações, o que eu puder explicar dentro dos meus conhecimentos eu farei, o que eu não souber, direi que não sei, porque é assim que a gente leva a vida. É assim que a gente tem que levar a vida, muito bem. João Hernani, você não é de Nova Lima, estou certo ou estou errado? Não, você está certo. Eu nasci numa cidadezinha que tem muita gente aqui de lá, que chama Dom Joaquim. Para frente de Conceição do Mato Dentro. Lagoa Santa, Serra do Cipó, Dom Joaquim. Nasci, vim novo para cá, mas não larguei lá. Estou constantemente lá. Em Dom Joaquim. Meus tios têm fazenda, então se quiserem discutir aqui comigo sobre cavalo de roça, sobre vaca, sobre galinha, sobre tirar leite, é uma coisa que eu também entendo. Bacana. Isso eu gosto muito. Você veio para cá com que idade? Eu vim muito pequenininho, eu vim com 1 ano, mas eu nunca deixei de ficar lá porque meus pais, né? Meu pai, inclusive, é interessante que ele é primeiro da mamãe, né? Meus avós são irmãos. Então a gente constantemente estava lá. Né? Entendi. Mesmo quando eu fui ficando maior, as férias escolares eram de 3 meses no final do ano, a gente passava tudo lá na roça. E mesmo depois, já deu médico, já formado, trabalhando, todo o tempo que eu tenho, eu vou. Por exemplo, sábado agora mesmo, sexta, aliás, eu saio daqui
4 horas da manhã de sábado, eu vou, fico lá, no domingo eu volto. Sim, bacana. Eu gosto demais. Eu também sou de Rio de Peixe, que é aqui pertinho, mas apesar de ter vindo muito novo para cá, eu viro e mexo, eu volto a Rio de Peixe, que é um lugar muito bacana, e a gente tem essa raiz. Tem aquela raiz. Meu pai e minha mãe, né, faleceram aqui em Belo Horizonte, tinham um lugar para enterrar aqui, e eu fiz questão de levá-los e enterrar na minha terra. E eu quero, não sei quando, quero ser enterrado lá. Quero ser enterrado lá. Tomara que seja daqui muitos anos. Se Deus quiser. Eu falo sempre que a coisa que eu mais quero na vida é ficar velho. Porque se eu não ficar velho, eu vou morrer antes. Mas é mais velho, eu já estou. Não. Bom, eu fiz essas perguntas assim porque a gente tem uma identidade muito grande com o João Hernani, né? Para além da política, mas para essa atuação na saúde do município, sempre muito atento, sempre muito carinhoso. Engraçado que quando eu divulguei aqui que iria recebê-lo, muitas pessoas falaram comigo assim, olha, vou assistir. João Hernani foi que fez o parto das minhas 2 filhas. Uma outra senhora falou que só fez o parto dos meninos dela, tudo 5 meninos. Eu falei assim, pô... De vez em quando, Silvano, eu atendo, outro dia aconteceu isso lá em Honório Bicalho, o paciente tem 34 anos. Isso. E eu 33. E eu fazendo o pré-natal dela, ela está grávida. Sim. Mas quem fez o parto dela de 33 anos, ou quem acompanhou a mãe dela, fui eu. Olha que você isso me traz uma grande alegria, porque assim... Graças a Deus me convivo muito bem com os pacientes. Isso. E aquilo passa de mãe para filho, não questão financeira que eu nunca cobrei de ninguém. É uma questão de amizade, de carinho, de relação. Essa coisa bucólica de cidades igual Nova Lima, né? Que você tem aquela aproximação das pessoas, isso é muito fantástico, bom. Fantástico. Falando das pessoas, a Sandra Ferreira, que é lá do Bela Fama, está dizendo assim, um abraço para essa pessoa maravilhosa, Dr. João Hernani. A Fernanda Scott também diz que conhece o senhor muito, está aqui mandando um abraço grande. A Fernanda trabalha na Secretaria de Educação de Nova Lima e ela conhece o senhor muito. Sim. Como eu falei, às vezes eu tenho dificuldade com os nomes, guardo muito a fisionomia. Sim. Eu agradeço demais vocês, gente. Agora, para de ficar falando assim que eu sou muito bom. Daqui a pouco eu começo a chorar, hein? Eu choro à toa, hein? Ela disse assim, a Fernanda disse assim, doutor, amo você, obrigado por tudo. Ela já trabalhou na Câmara, então com certeza depois eu vou mostrar a fotografia aqui, você sabe quem é. A Sandra também está falando que só fez o parto dos 2 filhos dela, uma filha e um filho, né? A Lisli, que aliás, Lisli, hoje você está acompanhando a nossa live, nós vamos sortear no final da live aqui, um CD da Lisli, que eu tive o prazer de ir no lançamento desse CD, músicas maravilhosas. Vou sortear um e o outro ela mandou para o senhor, lógico, né? Lisli, muito obrigado, querido. Está lá acompanhando a gente lá. E aí no final a gente vai sortear aqui um CD da Lisli, com toda certeza. Aliás, aqui na capa é a Lisli. Muito bonita, linda, maravilhosa, né? Que beleza. Eu vi essa menina nascendo. Nascendo assim, não é igual o senhor que vê nascer literalmente, né? Mas desde pequenininha, desde pequenininha, exatamente. Doutor, nosso assunto aqui hoje a gente vai... Por gentileza. Sim, deixa o doutor para lá, né? Deixa o doutor. Então, João, nosso assunto aqui hoje a gente vai falar de 2 campanhas que são nacionais, mas que a gente percebe, assim, uma importância muito grande para a população, principalmente para as pessoas que têm uma certa tendência a ter o câncer, né? Ou então que já desenvolveu a doença, né? Que é o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Eu gostaria, primeiro, que o senhor falasse sobre o Outubro Rosa, até porque o senhor é da área de ginecologia, né? Eu acho que tem até mais facilidade aí, as mulheres e toda... Tem um preconceito muito grande em cima, talvez não do câncer de mama, mas do de próstata. O homem ainda é muito resistente a essa questão, né? Vamos falar então um pouquinho sobre a questão do Outubro Rosa? Sim. O pessoal me deu aqui um release, mais ou menos, da história, né? Nasceu lá nos Estados Unidos e tal. Mas eu penso que mais importante do que isso, do que aquele movimento que fizeram para arrecadar dinheiro, para ajudar no enfrentamento da doença, eu acho que o mais importante do que isso talvez fosse mesmo a gente entender, nessa realidade que a gente tem hoje, se essas campanhas elas estão tendo um retorno efetivo, eficaz para a população ou não.
ninguém melhor do que o senhor para Sim. falar sobre isso, né? Ó, o Outubro Rosa, né, tá muito focado na questão do câncer de mama, da saúde da mulher, mas principalmente no câncer de mama e no câncer do colo do útero, né? Isso. Já o Novembro Azul, focado principalmente no câncer de próstata e também no câncer de pênis. Eu acho que essas campanhas, elas são, de fato, muito positivas, pelo menos no sentido de chamar a atenção Sim. das pessoas, né, das mulheres e dos homens, que esses cânceres tão comuns, para você ter ideia, o câncer de mama, ele é um dos cânceres de maior incidência. Ele perde para o câncer de pele, mesmo assim nem é o melanoma, que é um câncer mais grave, esses cânceres de pele comum, base celular e tudo. E que tem uma forma de você não digo se proteger dele, mas de dar o diagnóstico dele numa fase precoce, onde você terá um tratamento mais benigno, né, com menos sofrimento da pessoa, e uma sobrevida ou cura maior, né? Então, esse chamamento, ele é muito importante. Agora, às vezes ocorre, depois a gente pode até especificar um por um, tanto nessas campanhas, tanto da mulher quanto do homem, que há uma propaganda, e isso aí não é questão da Secretaria nossa de Saúde, é uma questão do Ministério da Saúde. Eu penso que há muito mais propaganda que tem o seu valor, porque está chamando a atenção da população, do que tem também muita efetividade, mas poderia ter mais. Entendi. Poderia ter mais, porque a pessoa recebe as informações, sabe como fazer, mas aí daí para frente ela vai depender do poder público para um exame, para uma mamografia ou para uma citologia oncótica do câncer do colo. O homem vai depender de uma consulta com o urologista para, além do exame de sangue, que a gente pode entrar depois em detalhe, PSA, o toque retal, e às vezes ele tem um pouco de dificuldade, de demora. Principalmente no caso do homem, para ir a um urologista e tudo. Mas eu não coloco isso como situação municipal. Não coloco absolutamente, não estou aqui para defender nem para acusar a secretaria, acho que não é uma questão mesmo do governo federal. É muito comum, vereador Silvano, e vocês podem entrar em qualquer unidade básica de saúde, não só de Nova Lima, como em qualquer lugar, que você vai ver inúmeros panfletos feitos de material de alta qualidade, coloridos e tudo, coloridos, papel de alta qualidade. Faça isso. Cuide sinais da lepra, da hanseníase, né, que as pessoas não gostam de falar lepra, né? No entanto, quando eles dão a informação para a pessoa, mas quando a pessoa, então, identifica uma coisa nela, em que ela pensa, ela não é médica, ela não é obrigada, mas ela foi informada que uma mancha tem que olhar. Às vezes não é nada, mas aí começa a dificuldade para poder olhar. E acho até, nesse ponto, que Nova Lima é mais beneficiada. As coisas que dependem mais da prefeitura, da Secretaria de Saúde, sempre foi assim, não foi só nesse governo, nos outros governos também foi, talvez pela arrecadação, pela compreensão, ela funciona muito bem, né? Funciona melhor. Mas você imagina as cidades, vamos dar um exemplo, né? Com o Raposo, que eu gosto tanto, que eu tenho tanta amizade lá, a dificuldade. É uma dificuldade. Uma dificuldade lá. Eu vou fazer uma intervenção na fala do senhor. Quando o senhor coloca, né, principalmente o senhor sendo uma pessoa da área, então o senhor sabe do que está falando, dessa questão que tem uma publicidade muito grande e aí, de repente, o serviço ele não está exatamente de acordo com aquela publicidade. Eu vou fazer uma pergunta que quase já é uma afirmação, mas que talvez o senhor consiga fazer uma retórica para isso. Perfeito. Isso pode dar na pessoa uma frustração muito grande e terminar por prejudicar esse diagnóstico e esse tratamento. Eu estou certo ou eu estou errado? Ô, Silvano, em tese, você está certo na questão da ansiedade. Veja, se a pessoa recebe uma informação de que ela tem que perceber algo na mama, ela tem que procurar um profissional e ela passa a ter dificuldade, a ansiedade vem. Agora, no resumo ele vai conseguir, eu não acho que isso seja negativo, pelo contrário.
é positivo. Sim. De qualquer forma, Vai chamar está a passando atenção. informações para a pessoa. Entendi. É melhor que a pessoa tenha essa informação e vai lutar para conseguir resolver Sim. aquela situação, né? Voltando a esse assunto que você fala, que nós falamos, com relação à propaganda Isso. do governo federal e o não cumprimento, veja bem o que ocorre com medicamentos, Sim. né? O SUS estabeleceu que todos têm direito, né, indiferente da renda familiar, de ter aquisição do medicamento. Muitos medicamentos, a Prefeitura de Nova Lima mesmo compra, né? Até compra muito bem, mas outros são fornecidos pelo Estado, pelo Ministério. É constante. Uma pessoa mais humilde que faz uso aí de 4, de 5, de 6 remédios, Não isso é conseguiu comum, o remédio. não consegui. E aí Então, vai prejudicando. Então você vê que o país vende muito de propaganda, o que na verdade não Não consegue tem de fazer. realidade. E tem umas coisas também, que eu estou fugindo um pouquinho do assunto, já que você está me dando essa Não, liberdade. fica à vontade. É uma coisa que talvez as pessoas que estão me escutando, nem todos vão gostar. Vê, Silvânio, no início, se vocês concordam comigo. Todos têm direito a pegar medicamento no SUS. Agora eu pergunto para você, vamos ver, e reclamam que não tem dinheiro. Escuta, não podia ser baseado na questão social, financeira daquela família? Sim. Por que, Silvano, que eu ou você, que temos os nossos salários melhores, um pouco do que uma pessoa que ganha um salário mínimo, não podemos comprar um remédio? E aí vai lá e pega no lugar de uma pessoa. Então, aí não dá conta. Entendi. Separa isso, gente. Por quê? Advém da democracia, mas por um outro lado também Mas a acaba... democracia é favorecer quem precisa. Não quer dizer que a pessoa precisa de comprar um remédio para pressão, mas um camarada é um profissional liberal que tem um alto salário. Que tem condições. Não pode comprar. E Esse aí é uma forma de dividir a renda. É. E esse que está comprando está ajudando a quem precisa. Isso precisamos fazer, ué. O câncer, por exemplo, o tratamento dele pelo SUS, eu já tive informações, só pode me corrigir se eu estiver errado, dizem que é melhor do que na rede particular, né? Você tem mais facilidade no SUS do que na rede particular. Eu não sei se eu estou certo. Silvano, se tem uma coisa que funciona muito bem, pelo menos aqui em Minas, no Rio, São Paulo, é o serviço de oncologia. É interessante, sabe? Sim. Quando a dificuldade é quando você tem o diagnóstico que o paciente está com câncer e hoje é separado. Eu já operei pacientes de câncer de ovário, de câncer de útero aqui em Nova Lima, não se pode mais. E não está errado não, porque selecionaram esses hospitais, né, Luxemburgo. Sim. Que vão ter expertise para tratar isso. É você pegar pacientes daqui e conseguir julgar para a oncologia. Entendi. Aí tem a burocracia. É papel demais. É papel para cá, é papel para lá, paciente vai. Aí o papel vai errado, volta e a pessoa está esperando. Às vezes, faltou um carimbinho ali, gente. É fácil, tá tudo ali, sabe quem é, quem... Ô, gente, foi o João Hernani Pereira, vamos ligar para Vamos ligar para ele, para não, resolver. Devolve a paciente. Isso acontece em todo mundo. Mas quando cai no serviço de oncologia, funciona muito bem. Aí funciona bem? Muito bem. Que bacana. Nefrologia também funciona Boa muito notícia, bem. Boa notícia, funciona. Doutor, vou fazer uma pausazinha aqui da nossa conversa. Para escutar o povo. A Rúbia Carla Torpanelli, essa você conhece? Conheço muito, gosto muito dela. A Rúbia é interessante que quando a gente falou lá, né, que iríamos fazer uma entrevista com o João Hernani, ela falou assim, não tem escolha melhor. E ela escreveu aqui de novo. Silvano, parabéns pela escolha do entrevistado e do tema. E manda as palminhas dela. Mas eu quero fazer um outro comentário que eu acho que é gratificante. Os funcionários da Câmara, de uma forma assim, geral, todos elogiam o senhor, que você não tem noção de como... Me chama de senhor. Olha, você não tem noção de como que gostam, né? Do seu trabalho, seu carisma. E todos foram unânimes em dizer isso, mas a Rúbia está aqui verbalizando. Eu fico muito feliz mesmo com isso. De fato, era um ambiente, e eu gosto muito de
de brincar, de passar susto nos outros. Rúbia sofria muito comigo. Rúbia, um abração, querida, pra você, viu? Beijão. Um abraço pra você também, viu, Rúbia? Rúbia é uma pessoa especial. Maravilhosa, é um ser humano, assim, que eu admiro Depois muito. você pede ela pra te contar como eu já fiz ela sofrer. Eu vou pedir. Eu vou fazer algumas perguntas e aí depois a gente... E talvez tem uma aqui, por exemplo, que eu acho que o senhor não é da área do senhor. Mas pode Meu fazer. pai teve problema na próstata. Nesse caso, ele tem... O rapaz que está perguntando, tem 43 anos. Quando que tem que estar fazendo o exame de toque? Ele está mandando um abraço para o senhor. Um abraço para você também e eu respondo isso com tranquilidade. Olha, não são todos os tipos de cânceres que têm caráter familiar, caráter de influência genética, influência familiar. Sim. O câncer de próstata, sim. Então, ele diz que o pai dele teve câncer de próstata. Exatamente. E que ele está com 43. 43. Ele está perguntando se já está na época dele... E está assim, indiferente de qualquer sintoma que ele possa sentir, porque o câncer de próstata muitas vezes vai dar um sintoma já mais avançado. Qual é o nome dele? Sidney. O Sidney, olha, anualmente você terá que fazer o PSA, que é um exame que todo mundo conhece, que é a dosagem do antígeno da próstata, uma vez por ano, e uma vez por ano você tem que ir ao urologista. Mesmo com o exame de PSA normal, é indispensável fazer o toque retal. Às vezes o PSA está normal, que é uma enzima que a próstata produz, que ela sobe quando a pessoa tem um problema, mas mesmo estando normal, é preciso, porque muitas vezes o urologista vai notar na sua próstata algo que não foi demonstrado. Sim. É um exame extremamente simples e nós, homens, né, toda a vida tivemos esse complexo, essa vaidade é um exame como qualquer outro, assim como a mulher vai e faz o seu exame de prevenção. Então você tem que ir sim, porque o câncer de próstata não quer dizer absolutamente porque o pai teve, o irmão teve, que você vai ter. Mas há sim uma influência e você está na idade de já começar a providenciar. É interessante que nessa questão do câncer de próstata, a gente percebendo aqui como que foi o início dessa campanha, né, de onde que nasceu, e a coisa do bigode lá, eu não sei se o senhor conhece essa história. Não conhece? Não, talvez. Então é interessante. Os homens deixavam o bigode crescer no mês de novembro e as pessoas identificavam o bigode deles ali como uma campanha em função da questão da próstata. Oh, que interessante, não sabia. E eles arrecadavam dinheiro com isso, sabe? E é uma história bacana, eu gostei de ver a história aqui. Mas o homem, ele é muito mais preconceituoso do que a mulher, né? Essas brincadeiras, às vezes até... Sim, todos nós fazemos, não é? Né? Todos nós fazemos. Elas acabam fazendo com que o homem tenha um descuido aí, fala, não vou não, porque aquela coisa da masculinidade. Não tem dúvida disso. Eu acho que isso atrapalha muito. Agora, né? por outro lado também, o Silvano, a brincadeira, né, feita com graça e com respeito, essa brincadeira que nós todos temos o costume de falar. Ela acaba alertando também. Acaba alertando e acaba deixando a pessoa à vontade, assim, de dizer, que bobagem isso, eu fui lá, fiz, aí a gente inventa uma historinha para eu também já fiz e não tive problema nenhum. Continuo mandando flores pro meu urologista lá. Isso mesmo. Sem problema nenhum. O Alexandre Figueiredo, o senhor conhece o Alexandre, o taxista ali, Muito, Alex. Alex, tá um aqui, abraço, querido. Alex Ele me escuta quando eu falo assim? Ouve, claro que ele ouve, e ele tá lá ouvindo, com certeza. Alex, depois eu levo. Os outros escutam também? Todos. Então não vou falar, porque ele me pediu Viagra. Não, eu só não podia ter falado isso. Pois mas vamos levar para ele esse mesmo, né? Tá bom. Ele tá falando aqui, ó, que isso é brincadeira, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ele tá falando aqui, ó, que dupla, Silvane para o prefeito e doutor João Hernani para vice. Eu acho que pode ser até o contrário. Vitória na Serra. Alex, não mexe com isso não, Alex. Não arranja confusão, não. Deixa o Silvano que está inativa, que é competente, que é brilhante. Quem sabe Silvano amanhã seria um prefeito. É um homem humano, fraterno, honesto, conhecedor da coisa pública. Então, boa ideia. Mas me tira dessa, hein? Não, deixa o doutor aí que me tira dessa. Eu acho que é bacana. A Ida Magalhães está mandando um abraço para a gente. A Priscila Kellen, lá de Bicado, também mandando um abraço.
o Alexandre está falando que o senhor é pai dele. Esse cara é meu pai. Ele gosta muito do senhor. Eu considero ele um filho. Me chama a atenção, João, que em 2013, mais ou menos, eu era secretário de desenvolvimento e a gente ficava muito ali perto do Alex, né? E o Alex uma vez me chamou e falou assim, mano, você tem que conversar com o Hernani, porque aquele homem é bom demais. Isso é bondade. Então, ele contou as histórias e tal, e ele realmente é um admirador do seu trabalho, da pessoa que... Nós somos grandes amigos. Eu devo a ele também, viu? O Alex sabe disso. Muita consideração, muito agradecimento de muitas coisas que ele já foi prestativo comigo. Ele é um sujeito simples, mas que é atuante, né? Muito atuante, muito dinâmico, muito inteligente, gosta de participar, porque não adianta a pessoa dizer que não gosta da política. Ela pode não gostar da política dos desonestos. Isso. Mas a política ela é importante, sim. Tudo é colocado na discussão política, no Congresso, nas câmaras. Se você pelo menos não ficar atento, você não precisa participar partidariamente, né? Mas você tem que estar ativo. Ele sempre está ativo. Ele é sempre ativo, sempre dá os palpites dele lá, às vezes cobra com muita veemência. Eu falo sempre que eu gosto muito das pessoas que me cobram, sabe? Às vezes eu encontro, hoje mesmo, um rapaz do Cabeceiras, ele deixou um recado para mim lá no Facebook, assim, Silvânio, estou decepcionado com a sua atuação no Cabeceiras. Imediatamente, o pessoal da minha equipe mandou uma mensagem para mim e falou assim, olha esse rapaz lá que ele está falando um negócio aqui. E eu liguei para ele e a gente conversou. Ele entendeu o meu posicionamento, sim. Inclusive mostrei para ele que a gente tem uma ação no Cabeceira, sim. Mas eu penso que se as pessoas ficam caladas, por exemplo, esse rapaz, você não fala nada, que dia que eu ia ter oportunidade de dizer para ele, olha, eu trabalhei nisso, naquilo, a gente... Né, você já foi vereador e vai entender bem do que eu estou falando. Você quer ligar o ar mais um minuto? Vai entender bem do que eu estou falando. Quando a gente vota o orçamento, por exemplo, que a gente faz uma escolha por essa ou aquela prioridade da cidade, de alguma forma você está afetando a região como um todo. Não tem dúvida. Né? Eu estou falando do orçamento, mas a gente tem emendas que a gente faz, requerimentos. Claro. Então, porque às vezes não fica localizado, vai ficar para tudo. Exatamente. E isso é muito importante. A Lisne, a Rúbia gosta mesmo do senhor, ela está falando aqui, ó. João Hernani, ser humano ímpar e muito digno. Saudades muitas. Muita saudade de você, Rúbia. A Lisne está dizendo, Silvânio, gostaria de saber, na opinião do doutor, quais são os principais desafios para a saúde na cidade de Nova Lima hoje. Beijo, a live está incrível. O senhor se sente à vontade para dar essa resposta? Quais Sim. são os principais desafios? Eu acho que é uma resposta que ela é genérica e não vai... Sim. Né? Não, eu fico com liberdade de falar. E essa liberdade me diz também, me leva a dizer também, sem posição política, que nós ainda funciona muito bem, tem tentado funcionar muito bem a Secretaria, o Serviço de Saúde de Nova Lima. O Serviço de Saúde da Família é muito interessante. O Serviço de Saúde da Família é muito interessante. E mesmo os equipamentos que nós temos aqui, né? A UPA, as UBS muito bem organizadas. Eu não posso deixar de dizer também, com todo respeito, aos outros secretários, porque isso aí não é uma coisa de um momento, né? De uma prefeitura, isso vem encaminhando há muito tempo, né? O secretário atual, os seus assessores, são pessoas, as que eu conheço, né? Muitas eram do meu tempo, são pessoas boas. Agora, a saúde como um todo, ela está no Brasil com muita dificuldade. Vamos então dar exemplos. O que a gente poderia fazer? Falar sobre a saúde, o déficit de saúde de Nova Lima é o déficit da saúde do Brasil. Vamos dar um exemplo. A pessoa precisa de fazer uma tomografia abdominal por uma suspeita de um tumor ou de que seja. Vai muito tempo. Vai demorar muito. Isso não acho que seja culpa da Secretaria de Saúde. Talvez coisa do governo. É mais uma vez a culpa da burocracia do sistema. Muito grande. Você vê uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de hérnia, que de fato não é uma cirurgia de urgência. Essas coisas são muito interessantes. Você fala, mas essa sua cirurgia você pode esperar um ano. Tá bem. Em termos de risco, pode.
Mas quem tem uma hérnia grande incomodando Nossa, ele, mãe. aquilo para ele é o fundamental. Ele sofre demais. E há aí uma demora muito grande. Não precisa de ir longe. Até que agora, esses últimos meses, houve uma melhora muito importante. A ultrassom ginecológico, que é um exame quase que de rotina, principalmente nas pessoas com certa idade, diabetes, hipertensa, mulher, de 6 meses, 4 meses, 3 meses. É muito tempo. Agora eu deixo claro, para não ser mal interpretado, Silvana, e não é por ligação com ninguém partidário, que muitas vezes não é de fato culpa da secretaria. Entendi. É a dificuldade de prosseguir com o processo. E depois, com toda a modernidade, agora foi instalado, né, o sistema de... Eu tenho muita dificuldade de falar dessas tecnologias de internet, de sistema integrado, né? Mas eles não conseguem acabar com os papéis. Entendi. Não adianta, é papel demais. É papel demais. Você escreve demais. E de repente some um papel, você perde. Sim, perde tudo. E há isso aí eu faço essa crítica. Essa crítica eu faço, até aproveito aqui com todo o meu respeito. É preciso a pessoa que vai atender quando você faz um pedido, quando está com papel, que não se prenda a detalhes, porque faltou, a pessoa pôs lá 20 de dezembro, 15 de dezembro, o médico ou o enfermeiro, quem pediu, errou, pôs 16, pôs 17. Devolver um paciente por causa disso. Aí ele vai esperar mais. Isso para mudar uma data é uma coisa com muita frequência. Às vezes a gente bate o carimbinho da gente, por exemplo, pedir os exames, né? E às vezes por qualquer motivo, muita gente, você não assinou. Meu Deus, vai na farmácia, não entrega, pois todo mundo se conhece o médico, liga para lá, pode pegar o telefone, liga e posso, João, você fez isso aqui, você não assinou. Volta o paciente. Eu acho isso é uma continua. Eu acho né? que isso poderia ser uma coisa assim, repito, com todo respeito aos funcionários, a todos os secretarias de saúde que reconheço que são bons, tirassem esses detalhes que prejudicam tanto a pessoa. Eu sei. Prejudica tanto a pessoa. Eu penso que na resposta, e eu entendi a resposta que o senhor deu, acredito que a Lisli também entendeu muito bem aqui, mas eu penso que na resposta da Lisli, cabe, talvez eu como legislador, dizer que Nova Lima tem um desafio grande que tem a ver com a gestão. Nova Lima é uma cidade que tem recurso financeiro em volumes interessantes. Se a gente pegar que 15% da arrecadação vai para a saúde, a gente está falando com a arrecadação de Nova Lima num valor de 90 milhões. 90 a 100 milhões, é mais ou menos isso na época então, que eu assim, era secretário. É um valor, eu entendo que saúde, tudo é caro, tudo é para ontem, tudo é difícil, mas é um recurso que, se for comparar com uma cidade de Raposa, é um recurso muito bacana, né? Então, eu acho até Silvana, eu queria completar aqui com a Alice. Na verdade, eu fugi um pouquinho e me distraí também na sua resposta. Existe sim, sempre existem muitas coisas para serem feitas, né? Por exemplo, os postos de saúde mais bem equipados, os imóveis mais organizados, mas isso não é uma coisa de um prefeito ou de outro, tem que ir sendo feito. Agora, sempre é possível melhorar. Agora, eu também sou muito franco, eu confesso a sinceridade que em determinados assuntos, você me perdoa, não é covardia. Como eu já fui secretário recentemente, não seria razoável, não seria justo eu ir me aprofundando na situação. Posso ser mal interpretado, eu não gostaria disso, eu entendo. Não é o motivo. Eu tenho certeza que a Lisli também entendeu. A Tatiana Oliveira está colocando aqui, ó. Acho super bacana estar abordando esse assunto para incentivar a população cada vez mais. Ainda existe uma resistência grande, principalmente pelos homens. A gente falou isso aqui, Tatiana, Tatiane, perdão. A gente falou sobre isso aqui e realmente o que tem mais resistência é o homem. Não tem dúvida nenhuma. O Sidney está fazendo, o Sidney está preocupado, viu? Ele está perguntando aqui, eu vou fazer 2 perguntas. Claro. O Sidney está perguntando se depois que faz a cirurgia de retirada da próstata, a pessoa fica impotente. E a Luciana está perguntando aqui, ó. Boa noite, Silvana. Desculpa a pergunta, mas eu gostaria de saber do doutor João Hernani se tem jeito de desfazer laqueadura.
Se tiver, quais são as consequências? E se tiver, quais que são as consequências? Tá. Então vamos na Sidney primeiro. Ô Sidney, a medicina evoluiu muito. Depende muito também do tipo de cirurgia que vai ser feita na próstata. Se é uma cirurgia mais radical de um câncer avançado, se é uma cirurgia só por um crescimento da próstata. Antigamente havia um problema sim, porque existe um nervo pudendo e normalmente isso era atingido. Não, hoje praticamente, principalmente com a cirurgia robótica também, praticamente isso não existe. Às vezes existe, nos primeiros 2, 3 meses, uma incontinência urinária, a pessoa ainda não controla bem a urina nesse período e pode ter uma dificuldade de ereção, mas é uma coisa que hoje está muito superada. Isso, o que você fala tem razão, porque há uns 10, 15 anos atrás isso ocorria mesmo, principalmente dependendo do tipo, como é que eu esqueci? Sidney, porque a cirurgia de próstata depende do grau do câncer, se está tirando um tumor benigno, se é só uma hiperplasia e tal. De fato, você, assim, na base você tem um pouco de razão por que existir. Mas hoje essa preocupação, ela já quase não existe mais, porque está bem moderna a forma de fazer e não está tendo muitas essas consequências, como tem 1 mês, 2 meses, aquilo passa logo, sem problema nenhum. Agora, com relação a reversão Sim. de uma cirurgia de laqueadura, né? Sim. De uma laqueadura. Sim. A laqueadura, as trompas do outro parecem... Essa quem perguntou foi a Luciana. Luciano, você deve ter ideia, se você não tiver com a questão hoje da internet, você pode pesquisar e ver como são as trompas. As trompas são vermelhinhas, 2 tubinhos saindo lá de cima do útero, como se fosse um macarrãozinho vermelho de um lado para o outro. Quando você faz a laqueadura, você tira vários metros, mas você tira um pedaço da metade ou de qualquer lugar da trompa, de forma que ela fica 2 pedacinhos obstruídos. A recanalização é possível? Não há jeito de você fazer isso, essa recanalização pelo SUS, a não ser em serviços de fertilidade, por exemplo, dos planos das clínicas. Mas eles vão selecionar várias coisas. Primeiro, você já tem 2 filhos, por vários motivos que você queira ter outro, eles vão dar prioridade para outras pessoas que também têm... Às vezes a pessoa... Não, de forma nenhuma. Eu te cortei, mas às vezes a pessoa era casada, Sim, aí fez a laqueadura, separou, casou de novo e agora quer ter um filho, né? Isso a gente lida com isso, eu lido com isso constantemente. É do ser humano, né? Não, mas isso é coisa mais natural do mundo, né? Quer ter, e ótimo que tem. Mas eu vou ser sincero e franco. Resultado péssimo. Né? Resultado de uma recanalização de trompa para que ela volte a funcionar, porque fica uma fibrose. Sim. Não chega a 10%. É mesmo? É muito baixo. O que cabe a essa pessoa fazer seria a inseminação artificial, que no Hospital das Clínicas faria até gratuito, demorado, né? O serviço de fertilidade. No caso de um casal, que a mulher teve pode ser feito com espermatozoide do marido, no período da ovulação dela, aquele efeito intraútero. Entendi. Mas a recanalização de trompa, com toda a tecnologia, esses 10% que eu falei, se vocês me perdoem se eu estiver errado, eu não estou atento ainda desse número atual, mas é muito, muito pequeno. O sucesso é muito pequeno. Entendi. Muito pequeno. Então, as pessoas têm que tomar cuidado aí, pensar muito, planejar muito, né? Você falou uma coisa muito interessante, Silvana. A laqueadura, pode chamar de salpingocopsia, ligação tubária, ela por isso, é considerado um procedimento definitivo. Entendi. Mesmo que possa tentar recanalizar, não se considera isso. Entendi. Você já avisa, isso é definitivo. Assim como a vasectomia no homem é vasectomia. Daqui para frente não tem jeito. Entendi. Só se você adotar, se você fizer uma fertilização. No contrário. É difícil. Então tá bom, Luciana. Espero que ele tenha respondido aqui. A Tatiana está dizendo, Dr. João é um excelente médico, estamos precisando de mais profissionais como ele. Bondade sua. A Liz fala, agradece o senhor aqui pelas respostas. A Magna está dando boa noite pra gente. Boa noite, Magna. O Marco... Você manda boa noite, mas não deixa eu responder para ela, coitada. Desse jeito, ela vai se sentir desprestigiada. Coitada. O Marconi Grossi
Está falando, parabéns pelo tema, excelente profissional, parabéns pela escolha. Marconi, trazer o Dr. João aqui para fazer esse bate-papo com a gente, para mim é uma alegria muito, muito grande. Primeiro que eu sei que o senhor tem uma agenda que é apertada, uma agenda que, né, só atende a cidade como um todo e tal. Então, ter o senhor com a experiência, a expertise que o senhor tem aqui, para mim é uma honra. Você pode ter certeza que essa live nossa aqui, ela vai ficar guardada aqui com muito carinho. Mas eu também, Silvano, quando você diz isso, né, e faz esse elogio a mim, eu te agradeço, porque você é uma pessoa tão boa. Mas eu recebo das pessoas também, se eu de fato posso dar, eu sou uma pessoa assim, mais fraterna, eu sinto que sou, mas eu recebo muita fraternidade das pessoas. As pessoas me dão muito carinho, né? Recíproco. Então eu agradeço a todas as pessoas, são boas comigo, são gentis comigo, brincam comigo, me deixam à vontade. Às vezes me emociono quando encontro com pacientes que às vezes eu passei 5 anos sem ver, sabe? É muito gratificante, né? Eu tenho aqui uma pergunta, eu acho que o senhor já até de alguma forma respondeu ela aqui no meio do caminho, mas de qualquer maneira, o senhor tem uma ideia de, em Nova Lima, né, qual que é realmente, se os objetivos dessas duas campanhas, porque acabou que nós saímos um pouquinho do tema por causa... Mas o objetivo dessas duas campanhas, eles são atingidos aqui em Nova Lima? O senhor podia dizer assim, que são duas campanhas... Aí, mais uma vez, a gente não está falando de prefeitura, nós estamos falando do estado de coisas aqui, né? Que é o governo federal, o governo estadual, o governo municipal e a ponta mais importante, que são as pessoas que têm que aderir às campanhas. Você só acha que tem uma eficácia? Eu até já tive fazendo esse comentário com você, Silvano. Não há como nós tirarmos o mérito das campanhas, porque as campanhas alertam. Mas eu vou usar aqui de uma brincadeira, de uma parábola. É como se você fosse um indivíduo muito pesado, gordo, e o nutricionista dissesse para vocês, olha, você está engordando por isso, você deve fazer isso, né? Aí você deve comer tantas horas, não comer isso. Você não pode. Então, mudando o assunto, você não pode fazer o que quer que você faça, né? Assim está a campanha. Não tanto, é mais uma brincadeira, mas eu respondo de forma objetiva. Acho muito importante, chama atenção. Essa mesma conversa que nós estamos tendo aqui, mesmo que nós achamos que não tem tanta efetividade, ela é útil. É extremamente útil. Mas eu acho assim que, no caso da mulher especificamente, a mamografia, a própria citologia do colo, eu acho que fica um pouco mais difícil, no caso específico dessas duas campanhas, a questão do homem, não só pelo preconceito dele, é pela dificuldade de acesso. No caso do homem, eu não vejo essa dificuldade com a mulher. Ele ter a possibilidade de fazer o PSA, voltar no urologista para fazer ele tem dificuldade. E nós temos que pensar que a coisa não sendo objetiva, você trabalha, ele trabalha o dia inteiro, entendeu? Como é que ele vai? No sábado não tem. Eu passo por isso. Eu encontrei com o meu cardiologista outro dia, ele me perguntou, João, tem 6 meses que eu te pedi o exame, eu falei, não tem hora para me fazer. Ainda como fazer. E tem uma outra coisa também que eu acho muito interessante, fugindo completamente do assunto, mas isso é um chamamento que eu faço até assim para a prefeitura, a questão da declaração de comparecimento. Olha, a pessoa vem, consulta com você e pede, João, dê para mim uma declaração de comparecimento que eu estive aqui no horário tal. O que acontece? Não aceitam a declaração de comparecimento. Obriga a paciente ser, então, provocar a gente, e a gente tem que dar um atestado médico que é diferente e que não é totalmente correto. Mas você fala como? Você acaba induzindo a pessoa a fazer uma coisa que não é correta. Ela me induz e eu, sensibilizado, porque eu falo, não é possível que essa pessoa esteve aqui, ficou de 7 horas, saiu daqui 10 horas, submeteu um exame ginecológico, um exame, né, no corpo da pessoa. Ela mesmo assim quer ir trabalhar,
Só apresentar uma declaração de comparecimento e eles querem um atestado, obriga ela a fazer alguma coisa diferente. Aí você fala, mas se deixar tem os desonestos. Gente, na política tem os desonestos. Então todo mundo é desonesto? Mas não. Na igreja tem os desonestos, tem médico desonesto, tem padre desonesto. Pega, isso não cabe a nós. Cada sociedade, o Ministério Público, a polícia, o judiciário, saber se o cara é desonesto. Sem dúvida, concordo. Se não, os justos pagam pelos pecadores. E aí acaba que não é interessante, né? João, o Jackson Miller, que é um amigo nosso em comum, né? Ele fez ali vários elogios, está mandando um abraço pra gente aqui. Abraço para você também, Jackson. Eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu crescimento profissional, sua carreira aí. Gosto muito dele. Eu tenho certeza que o seu também. O Jackson, um abração para você, querido. E sua mãe tá boa? Manda um abraço para ela que eu estou mandando. É isso aí, Jackson. Um grande abraço para você. A Priscila está falando. Então, o que muita gente fala sobre pessoas que fazem laqueadura muito nova, corre o risco de engravidar, mesmo assim, é mito. Ela está dizendo que a pessoa quando faz... Porque tem eu entendi que as pessoas às vezes falam assim, olha, você fazer uma laqueadora muito nova, você pode engravidar depois. Quer dizer que é mito isso. Tá, deixa eu responder essa pergunta. Não, a laqueadura tubária é um ato cirúrgico. E ela, assim como o anticoncepcional, mesmo tomado direitinho, tem um percentual muito baixinho de falha, a laqueadura tubária, as trompas podem por si só recanalizar. Sim. E permitir uma gravidez depois que a pessoa já fez porque recanalizou a trompa. Mas isso estatisticamente é menos de 0,5%. Eu costumo sempre brincar que muitas vezes a pessoa tem que basear assim num número. Porque às vezes a pessoa, hoje com essa modernidade, né, a pessoa vai no Google, se informa, e isso é um progresso. Mas as pessoas às vezes leem e não conseguem compreender. Assimilar. Eu sempre brinco assim, pegue uma bula da Novalgina, que é de pirona, que todo mundo toma e leia. Você não vai pôr a mão nela. Assustado, você não põe a mão nela. Então eu costumo também brincar assim, falar, olha, se você ganhou uma passagem para o Rio, aí você pergunta assim, você tem medo de andar de avião, pergunta assim, o avião cai? Cai. Não vai cair, porque estatisticamente é muito mais perigoso você sair daqui para Belo Horizonte de carro do que de avião. Então, assim, a laqueadura é possível a trompa recanalizar e a pessoa engravidar? É. Mas é mínimo. E não tem relação com a idade. Entendi. Ó, Franciane Borges está mandando um abraço para você, João. A Priscila está fazendo uma observação aqui que realmente a prefeitura não aceita a declaração. A Cláudia Márcia deixou aqui um comentário, mas o telefone deu uma virada. No que ele deu a virada, eu perdi o comentário da Cláudia Márcia, mas você também conhece, uma figura bacana demais. Depois, de repente, eu consigo achar aqui de novo. As pessoas reclamam pra gente, falam assim, você não leu o meu recadinho lá? Mas é porque são muitos, e às vezes a timeline, ela vai rodando aqui, e a gente se perde, né? Quero que você fale. A Cláudia Márcia está dizendo o seguinte, boa noite, grande homem, excelente profissional, parabéns pelo tema Silvânio e pela escolha do entrevistado. Ah, muito bem, Cláudia. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado a vocês todos também que me mandaram aí boa noite. Muito obrigado. O Reginaldo está mandando, boa noite, senhor Reginaldo Martins Barbosa, mora ali na Cidade. Eu sei quem é, né? Um abraço, Reginaldo. Super João Hernani, amigo do meu amado pai, peru da Rua Nova. Sim. A Josiane Aparecida está dizendo aqui, obrigado, João. Ela já está chamando de João. Mas é assim. Não, pois é, a gente comentou ali dentro. Tem muitas pacientes que estão aí, sabem que eu não aceito mesmo. Ela está dizendo, obrigado, João, por ter cuidado com carinho da gravidez da minha filha Brenda. A Thaís Nobre está dizendo, um dos profissionais mais humanos que já conheci. Muito obrigado. Só está dando bote aqui, viu? Muito obrigado. Isso é bondade, isso é bondade. Eu tenho mais perguntas aqui, enquanto o pessoal... A gente já está caminhando também para o final, não está? Você quer que eu faça? Pode fazer. Deixa eu ver. Quanto a mim, fiquem tranquilos. Tá. Bacana, interessante isso aqui. Doutor,
Nós fizemos uma enquete. Vai, agora vai. É Não doutor, atrapalha. é doutor. Não vai atrapalhar É, o... nós fizemos uma enquete na nossa página. O meu mandato usa muito o Instagram, sabe? O Instagram, as redes sociais, né? Eu acho que é uma forma moderna que a gente tem e que a gente ainda está aprendendo a usar, mas de comunicar com o cidadão de uma Eu acho forma... muito importante para vocês mais novos, mas eu, Só não nossa senhora, consegue. nem o Zap eu consigo usar. Uso muito o WhatsApp, uso muito o Instagram e a gente fez. Eu perguntava sobre os atendimentos do SUS em Nova Lima e uma das perguntas eu questionava se a comunidade conseguia realizar os exames clínicos e laboratoriais básicos. Para minha surpresa, 57% das pessoas responderam que não. Como você, João, vê isso? Isso é uma realidade ou de repente foi um fato assim, porque foi uma enquete que fizemos e aí, é lógico, pega um percentual pequeno de pessoas, pode ser que não vá ser aquela parcela da população que realmente usa. Mas, realmente, 57%, você acha que as pessoas não estão conseguindo fazer os exames laboratoriais da prefeitura? Ô Silvano, esses exames mais básicos, mais tradicionais, consegue. O grande problema que ocorre, e não é só aqui, é que há uma demora. Veja bem, uma pessoa vai consultar comigo lá na ginecologia sem queixas. Ela está indo para os exames de rotina. Ela tem 50 anos, então ela quer que eu examine, que ela vai fazer sua mamografia, que tem que fazer, ela vai fazer seu exame de prevenção, a colheita do colo e tal. E vai fazer, por exemplo, um ultrassom pélvico, quase que é rotina também. Veja, ela não está doente, mas na medida que você pede o exame, a pessoa quer o resultado. Entendi. Se tiver com um pouco de doença, uma cólica, uma coisa que precisa esclarecer, ela quer o resultado. E o poder público, não culpa ninguém, ele não consegue entregar aquilo com rapidez. Quando você precisa disso com mais rapidez, você pode até fazer um relatório de uma urgência. Mas você não pode inventar um relatório de urgência se medicamente não é um relatório de urgência. Mas a pessoa que está no exame, pode até ser eu também, que sou médico, para mim é urgente. Então, há essa demora mesmo. Isso eu acho que deve acontecer em quase todo o Brasil. É interessante isso que você está falando. Lá no gabinete eu recebo muitas pessoas que vão com o exame para fazer. Silvano, eu estou com um problema sério aqui, não vou nem citar assim, exemplos, mas acontece muito. O médico pediu com urgência, mas eu não estou conseguindo. E normalmente, e aí eu faço sempre essa defesa da Secretaria de Saúde, e isso acontecia inclusive quando o secretário era você. Perfeito. A gente procurava a secretaria, em último caso, às vezes procura a secretaria e eles dão atenção. Sim. E aí vira, olha, mas esse exame não é urgente. E aí, mas ele não é urgente para aquela pessoa, mas para o cidadão ele é urgente. Aí fica uma situação complicada. É uma coisa muito interessante. Veja um exemplo que eu vou dar para comparar. Concordo com o que eles estão falando, Sim. Mas não ponho culpa, porque é o país tem que melhorar. Tem. Veja bem, você tem um filhozinho de 7 anos que apertou o dedo na porta, tirou a unha e você chegou com ele lá na UPA ou no hospital. É seu filho de 7 anos chorando, o dedo sangrando. Mas ali você vai esperar talvez 2 horas. Por quê? Tem um outro com a testa rasgada e tal. Mas para você que é pai... A prioridade é seu filho. Mas claro, você quer, você ama também o seu filhinho sofrer e esperando. É doloroso. Eu conto muita história, chegou um funcionário, uma pessoa até do meu gabinete, um colaborador meu lá do gabinete, ele estava passando muito mal, mas muito mal mesmo, com uma dor abdominal, e eu levei esse rapaz na UPA, e chegou lá, ele foi bem atendido. Porém, eles não chamavam ele de maneira nenhuma, e aquilo foi crescendo o nervo, e eu sei que eu montei um escarcéu danado lá. E aí, rapaz, depois eu parei para pensar, gente, para que eu fiz isso? Porque o pessoal que estava lá, estava todo mundo trabalhando, e eles estavam fazendo o procedimento que precisavam fazer, mas eu fui tomado de um sentimento, assim, de angústia. Mas isso é do ser humano, é nosso. Exatamente. Depois, assim, essas coisas você sabe que, principalmente para um político, não tem como reverter, né? Você brigou lá, você fez, aconteceu. Aí eu falei assim, olha, já era, agora já foi.
mas que eu tenho consciência que talvez eu não devia ter feito naquela medida, eu tenho. Mas me coloco no lugar de um pai, de uma mãe, que tem lá uma situação de dificuldade com o filho, e a gente percebe que realmente... Ô, Silvânio, mas você sabe que isso, agora eu fujo um pouquinho e fica parecendo que eu estou trazendo elogios para mim, não é isso? Não. Sabe o que eu acho que falta muito em todas as profissões, mas na medicina? É um pouco de carinho. Eu sempre passei pela porta principal do hospital. Isso. Então eu vi uma pessoa sentada lá, chorando. Vai lá, conversa. Sabe por quê? Eu não consigo ir embora. Eu falei, mas a paciente estava chorando por causa de quê? Tanto que hoje, quando estou com pressa, eu já nem passo mais pela Entendi. frente. Sabe? Então, por exemplo, tentar entender, né? Veja só, eu vou te dar um exemplo. Coisa que eu acho que deve ser feita, eu faço. Às vezes a pessoa não tem tempo. Você está lá com o menino, estou vendo que você está com o menino chorando quando ele machucar. Eu chego. Muita mão, eu sei que o seu neném está sentindo, mas eu estou apertada já. Dá um tempinho aí que eu vou atender já. Um outro casinho rápido, se tiver tempo, eu tive uma queda, você lembra? Sim, Uma lembro, queda lá em casa, fiquei 12 dias no CTI. Não lembro de nada, mas me lembro de quando eu estava tendo alta, eu estava lá com os aparelhos no CTI, quando chega uma moça, uma médica, muito bonita, sabe? A médica podia ser até minha neta, muito bonita mesmo, alta. E eu estava nos aparelhos. Se ela me deu bom dia ou boa tarde, eu não me lembro. Ela ficou mexendo lá nos aparelhos, que agora ninguém põe a mão no centro, porque está tudo lá, né? Aí, isso é que faz a falta. Isso é que falta a falta. Gente é gente. Aí ela me pergunta para mim assim, e o senhor tá bom? Eu falei, estou bem, mas estaria muito melhor se você tivesse passado a mão no meu cabelo. Carinho. Com certeza. Entendeu? O senhor sabe que lá no gabinete nós temos adotado... Não, aliás, deixa eu corrigir. Passar a mão no cabelo não era porque ela era bonita, não. Claro, lógico. Estou dizendo a atitude médica. Eu não sou... o contato, né? O médico precisa... Eu não sou... para ficar na máquina, vem mesmo, lá está marcando meu pulso. Não precisa dela... Mas ela pegar sente, o pulso. Para mim, criar confiança e amor, carinho. Lá no gabinete nós estamos adotando muito essa coisa de gente que tem que cuidar de gente. Inclusive nós fizemos uma live aqui um dia desse, falando sobre essa coisa, que a gente precisa mais das pessoas se preocupando com o vizinho, com o irmão, com o parente. Solidariedade. Isso está lá no Novo Testamento, Jesus nos ensinou isso, indiferente da religião de qualquer um. A solidariedade é extremamente importante. Eu vou ler mais uns recadinhos aqui e a gente já vai caminhando para o final, tá bom? A Thaís Nobre está dizendo, é um dos profissionais mais humanos que eu já conheci. Muito obrigado. Franciane Borges, só quer cumprimentar. Eu quero só agradecer a todos que estão me fazendo esses elogios. Com certeza. A Franciane Borges está dizendo aqui, Silvânio, fala com ele que Conceição Borges está mandando um abraço e está assistindo ele. Deve ser a mãe dela, né? A irmã de Mário. Ô, Conceição, minha querida, um abração para você, um abraço a todos aí da sua casa, viu? A Fernanda está dizendo, live perfeita com essa bênção de pessoa. O Cleiton Blon, parabéns pela escolha do tema e do entrevistado, Dr. João Hernani, grande amigo do povo. A Brenda BV Bela Almeida, amo muito você, João, você é o melhor ginecologista que pode acompanhar minha gravidez. Chamo esse trem aqui, chamo ele pelo nome, porque se chamar de doutor, ele xinga. Beijão e parabéns. Sou muito grata por você. Um abraço, Brenda. O Cleito está dizendo aqui, parabéns a você pela live extraordinária, mostra a conexão com o povo de Nova Lima. A Priscila também está dizendo que gostou muito da live. A Elisângela Ferreira de Souza, ela está dizendo de atendimento humanizado, um paciente é sempre o amor de alguém. Essa coisa é muito bacana, é isso que ela está falando aqui. Pode ser o cara mais vagabundo que tiver, mas ele é o amor de alguém. Então, o atendimento humanizado, realmente, ele não tem... E a Elisângela, ela trabalha lá ela vai se lembrar bem desse caso que eu contei aqui, que eu fiquei envergonhado depois. Foi uma reação humana. Foi uma reação humana, exatamente. E ela trabalha lá na UPA. Bom, gente, eu acredito que o pessoal ainda está em casa colocando mais perguntas e a gente não consegue acompanhar. Vou partir aqui para os agradecimentos, doutor. Silvano,
Mas eu queria fazer uma observação. Por favor. Que se você mais concordar. É que os assuntos são interessantes. Isso. E nós fomos trocando ideias sem seguir. Que tal, daqui, aí já é uma coisa que eu quero prestar, de fato, como médico, daqui uns 15 ou 20 dias, a gente vir aqui com a temática seguinte. Vamos discutir sobre câncer de mama. Está marcado. Vamos discutir sobre câncer de colo do útero e de próstata. Sim. Pronto. Aí nós vamos focar nisso. Por que o câncer de mama? Qual o parentesco do câncer de mama? Como é que é o câncer de colo? Como é que ele ocorre? Como é que ele evolui? É um presente para mim. Pois é, aí nós vamos desinformar. Sim. Né? E as pessoas colocam o objetivo. João, eu tive um nódulo, nem tudo eu vou saber responder, sim, evidentemente. Claro, lógico. Tive um nódulo, fiz isso, deu isso. Vamos fazer assim, porque aí é uma prestação de serviço SUS, né? Sim. E o senhor colaborando. Com o maior prazer. Então, olha, quem está em casa nos assistindo, olha que ideia muito bacana que o doutor terminou de dar aqui. Ele se propôs a vir numa próxima live aqui, a gente marca aí uma data futura, em que a gente vai colocar as perguntas sobre temas específicos. É lógico, nós vamos adiantar esses temas, né, antes, vamos falar qual que vai ser o tema. As pessoas fazem as perguntas e o doutor vai estar respondendo. Eu acho interessante isso, porque as pessoas têm muita dúvida, às vezes não tem... Por exemplo, vamos conversar um pouco sobre questões de cólica menstrual, isso. De menstruação, por que não? Vamos conversar sobre o câncer de mama, sobre o câncer de colo. Vamos conversar sobre dificuldade em engravidar, o que é uma anovulação, o que é... E mioma, o que é o mioma, que tanto se fala. Eu vou fazer um Fala Doutor. Esse aqui isso. Fala Silvânio, vai ser muito bacana. Pergunta. É claro, gente, com as minhas limitações, né? Eu não sou dono da verdade, eu não sou o melhor homem do mundo, mas o que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, eu digo, não sei. Bacana, né? Muito bom. Ótima sugestão aí. Já está acatada. Vou esperar a agenda do senhor lá para a gente marcar. A agenda fica com você quando o horário é depois de 5, 6 horas. 7 horas. Mais geralmente a gente faz 7 horas. Ô, Silvano, e mais uma vez, eu agradeço muito. Quero dizer do fundo do meu coração, embora na época que eu militava na política, nós nem éramos no mesmo partido, sim, mas sempre nos respeitamos, sempre fomos muito amigos, né? Quase 30 anos que eu te conheço. E eu acho que quando a gente vai, a crítica negativa, ela é fácil, todo mundo faz. Quando quer elogiar, dá a impressão que é uma puxa-saquismo. Eu falo com sinceridade, tenho orgulho de saber que você é um vereador de Nova Lima. Deus abençoe. Do fundo do meu coração. Porque, embora não esteja lá, acompanho, você é uma pessoa que cumpre os seus deveres lá, sempre está preocupado. Quando eu estava lá na secretaria, eu me lembro de você sempre procurando ajudar, com compreensão, me ajudando também, solicitando as coisas para você. Está de parabéns. Quem te elegeu está de parabéns. Agora, o futuro político, só Deus sabe, mas que você tem toda a capacidade de ser amanhã um chefe de executivo, se isso for seu interesse, um deputado, tem. Porque você guarda na alma a fraternidade, a solidariedade. Agora ele que vai me fazer chorar, olha pra você ver. Isso é do fundo do coração. Que Deus abençoe, nos abençoe. Eu agradeço a todos que nós hoje conversamos muito pouco sobre medicina específica. Mas vamos depois conversar a gente mais. Vai conversar com liberdade, com tranquilidade. Sem dúvida. Né? Isso aí, muito bom. Eu vou fazer o sorteio e vou pedir o senhor. As pessoas, só para o senhor entender esse sorteio como é que é, as pessoas que fazem pergunta e que participam ali, a gente coloca o nome aqui e hoje eu vou estar sorteando o CD da Lisli. E eu estou no sorteio, eu sei como é que é. Você falou que não, o senhor já está com um, que ela mandou um especificamente. Tá, obrigado, Liz. Então vai lá. Tá, Lisli deve estar por aí. Esse aqui que eu tiro ganhou. Esse aí ganhou. É porque eu costumo fazer o sorteio nos postos. Eu levo umas coisinhas, mas aí eu vou tirando. Esse não ganhou. Esse não ganhou, para sobrar outro. Porque eu falo que eu não gosto de ver quem ganha, eu gosto de ver quem perde, só para me rir. Muito boa ideia. Ó, Alessandro Figueiredo. Aí o Alex do Táxi. Ô, Alex, isso aí tá errado. O Alex, você foi o vencedor. Vou ter o prazer muito grande de te entregar um CD da Lisli para que você possa ouvir no seu táxi lá, as pessoas que vão caminhando no táxi com você aí possam estar ouvindo. Né? Beleza. Grande abraço. Grande abraço para todos, fiquem com Deus.